Graça e paz, irmãos. É muito bom tê-los aqui conosco, vocês aí na sua casa e nós aqui, com um único objetivo, né, que é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu gostaria de estar começando com um versículo de Salmos 27, aliás, é um versículo bem conhecido, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Amém? Com esses versículos nós vou estar dando início ao culto e que você aí na sua casa possa estar louvando e adorando o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por o privilégio que o Senhor tem nos dado hoje, Senhor, de poder louvar e adorar o seu nome, Senhor. Embora muitas vezes as circunstâncias, Senhor, tentam nos impedir, mas nós queremos nessa noite, Senhor, estar entoando louvores ao teu nome, te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Querido Deus, se faça presente aqui, se faça presente em cada lar, Senhor. Visita cada coração, Senhor. Querido Deus, que o Senhor possa tomar a frente desse culto e estar abençoando cada vida, cada família representada, Senhor. Em teu nome que eu te oro e te agradeço. Amém. Eu te amo, meu amigo.
Graça e paz, amados irmãos. Eu louvo ao Senhor pela vida dos amados que têm essa possibilidade de estar nos realmente, presenciando aí com a oportunidade de estar dentro do seu lar, dentro da tua casa, levando a palavra de amor, de graça, de misericórdia, porque o nosso objetivo é esse, é levar Deus, para todos os lares, para todas as vidas e também para nossas vidas também, porque nós somos realmente, como a palavra do Senhor diz, verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, não necessitando única e exclusivamente de um templo, para estarmos adorando a Deus. Nós podemos estar adorando a Deus no nosso lar, no nosso trabalho, aonde que nós estivermos, nós podemos estar adorando o Senhor. Então, é esse o nosso objetivo, com isso. Quero também avisar neste momento, amados, que aqui em Curitiba, o prefeito então liberou as igrejas para terem a oportunidade de estar cultuando o Senhor, com restrições, como essa questão ainda de máscara, de álcool gel e tudo que envolve aí a segurança tua e das pessoas que vão estar participando dos cultos. E nós então nesse domingo não estaremos abrindo as portas da igreja ainda, porque às vezes, infelizmente, acontece de liberar e logo depois a prefeitura vem e proíbe então a questão do culto novamente. Então, se tudo der certo, se Deus nos permitir, dia 2 nós estaremos então de agosto realizando o culto então presencial e também ao vivo, estaremos aí também gravando os cultos para aqueles que não têm condições de vir à igreja, que não podem vir à igreja devido a algumas restrições. Então você fica atento aí em nome de Jesus, que domingo dia 2 nós vamos estar então realizando o nosso culto aqui na igreja, presencial, e também gravando o culto ao vivo, e quem quiser então pode estar participando lá na sua casa, no seu lar também, em nome de Jesus. Quero compartilhar também neste momento um versículo, ou alguns versículos de Gênesis, capítulo 28, versículo 18, onde nós vemos então mencionando a respeito de Jacó. E ali diz no versículo 18 ao 22: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós vemos aqui, Jacó teve uma visão do céu, onde havia uma escada que descia anjos e subia anjos, e ele contemplou então a presença de Deus, a glória de Deus e promessas sobre a sua vida, bênçãos sobre a sua vida. E ele fez um voto dizendo ao Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar e me guardar e me proteger e suprir a minha necessidade, eu farei um voto ao Senhor, darei o meu dízimo de tudo o que eu conquistar. E aí está o desafio para nós como igreja, entender que tudo que Deus nos concede, que tudo que Deus nos dá a possibilidade de ter, é graça de Deus, é misericórdia, é bondade de Deus. E nós, como pessoas que entendem isso, nós contribuímos com o nosso dízimos e ofertas. Nós temos essa possibilidade de dar a Deus aquilo que pertence a Deus e de César o que é de César. Então está um desafio para que você, em nome de Jesus, mesmo no meio da pandemia, seja fiel no teu dízimo, como muitas pessoas têm feito. Algumas pessoas têm trazido ali na minha casa, ou levado até na minha casa ali o seu dízimo, a sua oferta, para glorificar a Deus. Talvez você não tenha como vir aqui, talvez você tenha alguma dificuldade. Como eu disse, eu posso ir à tua casa e ali está recebendo o teu dízimo e oferta e colocando no caixa da igreja, com toda a questão da organização, tudo certinho. Por quê? Porque nós queremos glorificar a Deus e nós queremos também ser pessoas que honram a Deus. Então está aí o desafio para que você, em nome de Jesus, seja um dizimista fiel, uma pessoa que contribui para o reino de Deus, e que Deus continue a falar com você, que Deus continue a ministrar na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém?
Amados, nesse momento então vamos estar meditando na palavra do Senhor e queria compartilhar com vocês algo que realmente estamos vivenciando no dia a dia, estamos vivenciando aí cada manhã que nós levantamos, que é fazer escolhas, tomar decisões, e muitas vezes tomando decisões que não são certas, ou decisões que são certas, e quão difícil é também tomar decisões em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, de problema, de luta, porque precisamos ter um bom entendimento para realmente escolher a coisa certa, fazer a coisa certa, para que isso venha trazer bons frutos, os resultados que nós gostaríamos de ter para a nossa edificação, para realmente trazer bênção para nossas famílias. E quando nós olhamos nessa questão de fazer escolhas, tomar decisões, nós podemos então abrir nossas Bíblias, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38, aonde nós vamos ver então essa questão, está sendo mencionada essa questão de fazer escolha, e ali então se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, a história então de Marta e Maria, e nós vemos então que uma delas tomou uma decisão que foi elogiada por Jesus, e nós vamos ler então agora ali no capítulo 10, versículo 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou na aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa de que a minha irmã me deixe servir só? E disse-lhe que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então nós vemos aqui que relata a história dessas duas irmãs, Marta e Maria. Cada um fez uma escolha. Marta fez a escolha de servir a Jesus, de estar ali servindo os convidados, os discípulos. Porém, Maria decidiu estar aos pés de Jesus, contemplando mais de Jesus, aprendendo mais de Jesus. E aqui nós vemos que as duas atitudes, parecia ser boa. Só que, porém, se nós observarmos bem essa questão de Marta deveria dar atenção a quem? Ao seu convidado. Marta deveria estar sendo uma anfitriã melhor, cuidando melhor de Jesus, no sentido de estar ali aproveitando a oportunidade de tê-lo em sua casa. Porém, Maria então fez a melhor escolha, sentou aos pés de Jesus e aproveitou aquele momento precioso na presença de Jesus. Então nós vemos aqui que nós podemos aprender aqui com o exemplo de Maria. Nós podemos aprender realmente a fazer boas escolhas, e a primeira escolha que nós podemos fazer, meus amados, é estar aos pés de Jesus. Realmente essa é a melhor escolha que você, que eu, que nós podemos fazer em tempos de dificuldade, em tempos de problemas, em tempos de luta. A melhor escolha que nós podemos fazer, meus amados, é nos aquietarmos na presença do Senhor, é colocar diante do Senhor os nossos problemas, colocar diante de Jesus, aos pés de Jesus, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e nos aquietarmos. Por quê? Porque lá no Salmo 110, versículo 1 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Quem escreveu isso? Foi o Salmo Davi, O salmista Davi escreveu dizendo que ele colocava os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades aos pés do Senhor. E nós também temos que aprender, meus amados, que é Deus que luta por nós, que é Deus que intercede por nós, que é Deus que vence as nossas batalhas. Não somos nós que vencemos nada, não somos melhores do que ninguém, nós somos pessoas que confiam em Deus, que realmente esperam no Senhor, porque lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22, está escrito assim, não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, o que luta por você. Então é Deus, meus amados, que luta por nós.
Maria entendia muito bem isso, ela se colocou aos pés de Jesus e ali ela não se acomodou, mas ela como posso dizer assim, ela ficou tranquila, né? Porque diz um salmo também assim, que vem na minha mente agora, diz um salmo assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Ou, em outras palavras, aos seus amados ele abençoa a vida daqueles quando dormem. Então, nós que confiamos no Senhor, nós somos pessoas, meus amados, que não se preocupa no sentido do dia de amanhã, porque a palavra de Deus diz que cada dia já basta o seu próprio mal. Então nós precisamos aprender, meus amados, a depositar os nossos problemas aos pés do Senhor. Então essa é uma boa lição que nós temos que aprender com Maria. Outra coisa, meus amados, nós precisamos aprender realmente deixar tudo o que nós temos aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a deixar tudo que nós temos nos pés do Senhor. Como assim? Entender que a casa que eu tenho, os bens que eu tenho, o meu trabalho, a minha família, tudo que eu possuo é do Senhor. E nós precisamos entregar ao Senhor, depositar ao Senhor. E quando falamos de Maria, nós vemos outra atitude dela que é louvável. Outra atitude realmente que nós podemos aprender com ela, que está lá em João capítulo 12, versículo 3. Tá? João 12, versículo 3. Quando nós vemos então ali o que? Maria recebe Jesus, né? Marta, Maria e Lázaro recebe Jesus em sua casa, e ela vai lá no seu quarto, pega o perfume mais caro que havia, né? Naquela região, naquele contexto, que é o perfume chamado nardo, e ela vai e derrama aos pés de Jesus. Ela unge os pés de Jesus, ela unge a cabeça de Jesus com um perfume caríssimo, que deixou a casa com um cheiro maravilhoso. E esse perfume, amado, equivalia a 1 ano de trabalho. Imagina, em 1 ano de trabalho, era caríssimo aquele perfume, e ela decidiu dar ao Senhor, abençoar o Senhor, né? Fazer algo de bom para o Senhor. E assim nós podemos olhar, meus amados, que nós podemos também abençoar o Senhor, também com nossos dízimos, com nossas ofertas, podemos abençoar o Senhor também com nossas vidas. Podemos realmente servir o Senhor com tudo que nós temos, porque tudo que nós temos pertence ao Senhor, é Ele que nos deu. Por isso que eu gosto muito de Jó. Quando eu falo de Jó, eu admiro Jó, por quê? Porque ele entendia isso. Ele perdeu todos os seus bens, e ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Então, só quem é uma pessoa espiritual, uma pessoa que compreende que tudo aqui que nós temos é do Senhor, e nós estamos aqui simplesmente de passagem, compreende essa grandeza, e não se preocupa com os bens materiais, né? Ele não se preocupa, entende que o Senhor o deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Quando nós também olhamos a nossa Bíblia, lá em Atos, capítulo 4, versículo 37, nós podemos ver ali então, a respeito de Barnabé. Barnabé também vende toda a sua propriedade, vende todos os seus bens, e deposita aos pés dos apóstolos, dando tudo o que ele tinha para a glória do Senhor, né? Para bendizer o nome do Senhor. Porque eu sempre digo, meu amado, esta igreja aqui e qualquer outra denominação, seja ela Assembleia, qualquer outro ministério que seja, né? Adventista, Brasil para Cristo, qualquer uma, ela subsiste, ela está subsistindo. Por quê? Porque tem irmãos e irmãs que dizimam e ofertam ao Senhor. Tem irmãos que são fiéis ao Senhor com seus dízimos e com oferta, que entende que tudo tem que deixar aos pés do Senhor. Então, nós temos que aprender com Maria sobre esse ensinamento. Outra coisa nós podemos aprender com Maria na questão de deixar nos pés do Senhor, meus amados, é entender que nós temos que ser pessoas que são verdadeiros adoradores, que se prostram aos pés de Jesus, como verdadeiros adoradores. E o exemplo que eu queria usar é o exemplo de Jairo, lá em Marcos capítulo 5, versículo 22. Marcos capítulo 5, versículo 22. Quando então ali nós lemos no versículo 22 que Jairo chega até a presença de Jesus e se prostra diante de Jesus e o adora, e glorifica o nome de Jesus, e reconhece Jesus como aquele que pode livrá-lo dos problemas, como aquele que pode abençoar a sua vida, como aquele realmente que é digno de toda a honra e toda a glória.
E por que Jairo faz isso? Porque a sua filha estava enferma, porque a sua filha estava padecendo. E aí então Jesus, decide ir com ele até a sua casa. Você pode acompanhar aí em Marcos. Decide ir até a sua casa, chega lá, a criança já estava morta, morta, e nós sabemos então que as pessoas ficavam rindo de Jesus a respeito disso, ficavam rindo a respeito dessa questão. Mas então Jesus diz para ele: ela não está morta, ela dorme. E aí Jesus ressuscita a filha de Jairo, e abençoa a vida de Jairo, da sua família. Então nós precisamos entender, meus amados, nós temos que deixar nossos problemas nos pés do Senhor, nós temos que deixar a nossa luta, nossas dificuldades no altar do Senhor. Por quê? Porque Ele realmente merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, e Ele vai cuidar de nós, mas nós precisamos aprender a deixar nossos problemas e nossas lutas no altar do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, meus amados, a segunda coisa que nós aprendemos com Maria, meus amados, é que ela buscou o Senhor em primeiro lugar, que ela realmente decidiu estar na presença do Senhor, realmente deixando tudo de lado, deixando os afazeres de lado, deixando a sua irmã de lado. Então nós precisamos aprender, meus amados, que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Apesar que Marta não aceitou esse tipo de coisa, As pessoas, infelizmente, quando olham para nós e veem que nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar, colocando Deus acima de qualquer outra coisa, do que da família, do que do trabalho, do que da questão financeira, qualquer outra coisa que seja, sempre vai ter alguém que vai se levantar como nosso opositor, querendo nos afastar da presença de Deus. Isso realmente acontece, e aconteceu com Maria, onde Marta se levanta então e diz para Jesus: olha, Jesus, você não está vendo aí que ela está acomodada sem fazer nada, e eu estou aqui sofrendo, padecendo sozinha? E Jesus então repreende ela dizendo: poxa, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte, meus amados, é nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Por isso que os 10 mandamentos é resumido em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, ou colocar a Deus em primeiro lugar, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós realmente buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as bênçãos do Senhor, ela vem sobre nós, as bênçãos de Deus é derramada sobre nós, o prosperar de Deus vem sobre nós, o agir de Deus vem sobre nós. Por que eu digo isso? Porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ou podemos ver até outros versículos ali em Mateus, e ali nós vemos algumas coisas coerentes, que vão mencionar essa questão que eu estou dizendo, porque ali no versículo 24 em diante, 24 em diante diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele continua: olha para as aves do céu, que não plantam, que não juntam em celeiro, e o Senhor os abençoa com alimento, abençoa com aquilo que elas precisam. E aí Jesus dizia: e aí, o Senhor não vai fazer muito mais por vocês? Ali no versículo 33 diz assim, no versículo 33: mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, meus amados, tudo vai nos ser acrescentado. Vai nos ser acrescentado um bom salário, um bom trabalho, uma família abençoada, uma vida próspera na presença do Senhor. Então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as bênçãos de Deus vêm sobre nós. Ele nos livra do mal, Ele nos guarda, Ele acampa os seus anjos ao redor de nós, como diz no Salmo 90, se eu não me engano. Então é o Senhor que acampa os seus anjos ao redor de nós. Por quê? Porque Ele nos ama, nos guarda, nos protege, porque nós temos aprendido, meus amados, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, assim como Maria fez. E se nós realmente entendemos isso, com certeza lá em João capítulo 3, versículo 36, vai ser uma vitória para nós, porque diz ali: porque dele tem a vida eterna,
Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Em outras palavras, quem coloca Jesus em primeiro lugar tem a vida eterna, tem o cuidado, o amor e a graça de Deus sendo derramado sobre ele. Agora, quem não coloca Deus em primeiro lugar, infelizmente, meus amados, já está condenado, já está perdido. Então você tem a oportunidade de colocar Deus na tua vida em primeiro lugar, buscando o Senhor, né? Ou em tudo que você for fazer, né? Você se questionar: Jesus Cristo no meu lugar, o que Ele faria? Então que nós possamos aprender com Maria, colocando Jesus em primeiro lugar, não se importando com as outras coisas que em torno dela estavam. Ela focou em Jesus. Então é uma ótima lição que nós podemos aprender com Maria. Outra coisa que nós podemos aprender com Maria, meus amados, é escolha não perder Jesus de vista. Escolha realmente não perder Jesus de vista. Tenha Jesus sobre o teu foco, sobre a tua visão, né? Não permita que as coisas desse mundo tirem Jesus da tua vida. Não permita que as dificuldades, as lutas, os problemas o afaste da presença de Jesus. E como nós podemos ver ali em Mateus capítulo 14, do 28 ao 31, nós vemos então quem? Pedro tendo a oportunidade de ter Jesus, né, em sua frente, tendo a oportunidade de andar sobre as águas, indo até Jesus, porque diz ali que Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro, quando, né, confrontou Jesus, perguntando ao Senhor: mestre, Jesus disse: sou eu mesmo. Então, se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo, Jesus. E Pedro então começa a andar sobre as águas, começa a olhar para Jesus e começa a caminhar sobre as águas. Que algo, né? Que coisa maravilhosa, meus amados, que poder grandioso é esse que Pedro estava contemplando ali, andando sobre as águas. Só que de repente ele sentiu o vento forte no seu rosto, ele sentiu as ondas, né? A água batendo no seu corpo, e ele começou a perder a visão de Cristo. Ele começou a perder o foco de Jesus, ou o foco em Jesus, e ele começou a afundar. Ele começou a afundar, e diz ali em Mateus 14, 28 a 31, que ele clama o nome de Jesus, e Jesus então estende a mão e coloca de pé, leva até o barco e repreende ele, dizendo: homem de pouca fé, por que não duvidaste? Por que duvidaste? Porque não creu. Então muitas vezes, meus amados, nós precisamos aprender com Maria, ser homens e mulheres que não perdem Jesus de vista, que não se incomoda com os adversários, com a dificuldade, com as lutas, com os problemas, com tudo aí, né, tudo isso que está em torno de nós. Então nós temos essa oportunidade de não perder Jesus de vista. Podemos olhar para o Antigo Testamento também e ver lá os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ali no capítulo 3, versículo 16, quando então, né, eles são desafiados, né, a adorar ou não a imagem de Nabucodonosor. Se eles, né, foram desafiados a se prostrar diante da imagem que Nabucodonosor havia feito. E aí Nabucodonosor disse: olha, eu vou fazer o seguinte, vou dar mais uma chance, vamos tocar aí a trombeta, e se vocês não se prostrarem, vão ser destruídos, jogados na fornalha de fogo ardente. E aí eles olham para Nabucodonosor e dizem a seguinte coisa, que está ali em Daniel capítulo 16 ao 18: olha, rei, fique sabendo, se Deus nos livrar da fornalha de fogo, glória a Deus, nós continuaremos servindo a Ele. Se Ele não nos livrar da fornalha de fogo, nós morremos ali queimados, nós continuaremos a adorá-lo do mesmo jeito. Então não adianta você tocar, né, ou mandar tocar os instrumentos, porque nós vamos continuar servindo o Senhor do mesmo jeito, e nós não vamos nos prostrar diante de imagem nenhuma. E ali diz então que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, e Nabucodonosor contemplou então não mais 3 pessoas dentro da fornalha, mas sim 4 pessoas, porque ali estava o Senhor Jesus caminhando com eles, conversando com eles, e Nabucodonosor fica desesperado e chama por eles, clama por eles, e eles então saem da fornalha de fogo sem nenhuma queimadura, nada deles queimou.
E então Nabucodonosor crê que Deus é o Deus do poder, da glória, que Deus é o Todo-Poderoso, que pode fazer o que Ele bem entender. E aí nós aprendemos, meus amados, que nós não podemos perder a nossa visão de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Libertador, por motivo nenhum, por dificuldade nenhuma, por nada neste mundo nós devemos nos afastar de Jesus. Nós temos que continuar caminhando, como o livro, o peregrino, nós temos que continuar caminhando para a cruz de Cristo, para a nova Canaã, para a terra prometida. Mesmo que algumas dificuldades nos tirem do caminho, alguma luta venha nos afastar do Senhor Jesus Cristo, nós podemos em nome de Jesus retornar novamente e continuar na presença dele, continuar caminhando para a glória eterna. Então o meu desejo, minha oração, meus amados, é que você, que eu, em nome de Jesus, possamos estar nos pés de Jesus, no altar da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, que nós possamos em nome de Jesus não perder a nossa fé, mesmo diante de todas as lutas, que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres, como Maria, que se prostra diante de Jesus, que se colocam nos pés de Jesus, e ali contempla de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o amor que Ele tem para derramar sobre tua vida e minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus amado e Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó Pai, pela oportunidade riquíssima, preciosa, que nós temos de estar no teu altar, Pai, de estarmos na tua presença, ó Pai, sendo verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito de verdade, Pai, sendo homens e mulheres que entendem, ó Pai, que nós temos que estar diante da tua presença, Pai, nos prostrando, nos derramando, nos quebrantando, colocando diante do Senhor toda a nossa luta, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento, todos os nossos problemas, ó Pai, porque Tu sabes das dificuldades que estamos vivenciando, ó Pai, nesses dias, ó Pai, aonde as incertezas, os questionamentos, as lutas, ó Pai, a questão financeira, ó Pai, tantas coisas, ó Pai, que nos perturba, que nos tira a paz, ó Pai, estão diante de nós, mas nós podemos aprender, ó Pai, com Maria e com muitos outros homens e mulheres do Senhor, Pai, que nós temos que ser, Santo ó Pai, como aqueles que esperam no Senhor, como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles, ó Pai, que buscam o Senhor em primeiro lugar, ó Pai, diante de tudo, diante de todos, Pai. Por isso nós te louvamos por essa oportunidade riquíssima de aprender de Ti, Jesus, de estarmos colocando diante de Ti nossa luta, nesse momento que estamos clamando diante do Senhor, realmente lutando, porque nós queremos a Tua vitória, nós queremos o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a cada um em nome de Jesus, guarde, proteja, livre de todo mal, Pai, e guarde, Senhor Deus, ó Pai, no decorrer dessa semana que se iniciará, Pai, seja uma semana de bênção, de vitória, em Cristo Jesus, amém e amém. Deus abençoe a todos.
nosso culto está chegando ao fim e eu quero deixar um versículo final que diz assim: guarda a minha vida e livra-me, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Que nós tenhamos uma semana abençoada e que você, que nós, que nossa família seja protegida em Cristo Jesus e que nós não possamos perder a nossa esperança nele.